Vamos lá, vou resolver aqui para vocês uma aplicação da integral definida, a aplicação mais básica da integral definida, que é o cálculo da área de uma região delimitada por uma curva, que é representada por uma função, por um dos eixos, no caso aqui o eixo x, e pelas retas x igual a 3 e x igual a 5, que é justamente o limitante lá do intervalo que a gente vai trabalhar essa função. Então, para fazer isso, a gente tem que lembrar que a área da região ela é calculada diretamente pela integral definida de a até b da função f de x dx, onde essa região R ela é delimitada pela função, pela curva, né, da função f. Ela é delimitada pelo eixo x, e por isso a integral em relação a x. Se fosse pelo eixo y, a integral seria em relação a y. E pelas retas x igual a x igual a b, que vão dar um intervalo onde eu vou estar calculando essa integral. E aí, no caso aqui, é de x igual a 3 a x igual a 5. Antes de começar a resolver o problema, eu já deixei aqui a minha calculadora, porque é importante a gente saber como trabalhar com a calculadora direitinho para não cometer algum erro de cálculo na hora de fazer as contas, né, da aplicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu tenho uma função trigonométrica, e para trabalhar a função trigonométrica com números reais, a gente não trabalha com o ângulo em graus, que no caso esse Dzinho aqui em cima quer dizer que a calculadora está em graus, o D é de degree, graus em inglês. Então, a primeira coisa que vai fazer é justamente trocar o módulo da calculadora aqui, o módulo de ângulo da calculadora, para radianos, que é o formato de ângulo para a gente trabalhar números reais. Então vamos apertar aqui o botão mod da calculadora duas vezes, e eu vou escolher aqui a minha opção 2, que é a opção de radianos. A 1 é degree, que é graus, a 2 é rad, que é radianos, e o GRA é grados, não é graus. É uma outra forma de medida de ângulo, mas que a gente não vai utilizar, a gente vai utilizar em radianos. Então, no caso 2 radianos, a sua calculadora muda aqui do D para o R, né, que é o formato correto de ângulo que a gente precisa trabalhar. Aí pronto, com a calculadora certinha, você vai começar os seus cálculos para o cálculo dessa área. Então, a gente vai ter a área dessa região vai ser justamente a integral do 3 até o 5, que é justamente essa delimitação que ele deu aqui inicialmente, da nossa função, né, a curva que delimita é dada por essa função, x à terceira menos 2x ao quadrado menos 5 mais cosseno, e a gente está sendo delimitado também pelo eixo x, então vou fazer aqui a integral com relação a x. Aí a gente vai resolver essa integral usando lá as propriedades que a gente viu de integral, regra da potência, nesse caso, integral da constante e a integral da função trigonométrica. Então, vamos lá. A primeira, regra da potência, eu tenho x elevado à terceira, a integral da potência, somando na potência e passa dividindo. Então, x elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Aí, menos, e o 2 que está multiplicando ali, ele não vai interferir na nossa integral. Então 2 é uma constante, eu repito a constante e faço a integral da potência de x ao quadrado. No caso, x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Menos, o 5 é uma constante, e aí a integral da nossa constante é a constante vezes a variável. Então a gente vai ter a integral do 5, vai ser justamente a nossa variável é x, a integral vai ser 5x, mais a integral do cosseno. E aí cuidado para não confundir a integral do cosseno com a derivada do cosseno, muito comum porque muda só um sinal. A derivada do cosseno é menos seno, mas a integral do cosseno é mais seno. Então vai ficar a integral do cosseno mais seno. Como a gente está delimitado de 3 a 5, essa integral tem que ser calculada de 3 a 5. E aí, usando lá o teorema fundamental do cálculo, a gente vai aplicar esse 5 e esse 3. Antes, essa nossa integral fica x à quarta sobre 4, 2x à terceira sobre 3 e o menos 5x mais seno, que eu repito. Aí agora a gente vai substituir, né, os limitantes usando o teorema fundamental do cálculo.
Eu vou primeiro substituir o limitante superior, depois o limitante inferior aqui na primitiva e no final fazer a diferença entre eles. Então, substituindo, eu vou ter, substituindo 5 elevado a quarta sobre 4, menos 2, 5 a terceira sobre 3, menos 5 vezes 5, mais seno de 5. Então, fazendo na calculadora, a gente vai ter 5 elevado a quarta dividido por 4, menos 2 vezes o 5 elevado a terceira dividido por 3, menos 5 vezes 5, mais o seno de 5. Seno de 5. Lembre-se, tem que estar em radiano. Se não tiver em radiano, o resultado vai dar errado. E aí vai dar esse resultado que, óbvio, a gente não vai usar todas as casas decimais. Aqui eu vou pegar só 4 casas. Então a gente vai ter o 46,9577. Depois eu vou substituir 3 e no final fazer a diferença. Eu já vou botar aqui a diferença. Vou botar um colchetes para separar o resultado. Quando eu aplicar o 3, dá esse sinal de menos para não confundir depois e fazer errado. Então, substituindo 3 na função, eu vou vir aqui na calculadora. Se não quiser perder tempo, pegar a expressão que já está lá colocada na calculadora, volta aqui na setinha do replay e substitui. Onde tem o 5 elevado a quarta é 3 elevado a quarta. Onde tem o 5 elevado a terceira, troca o 5 pelo 3 elevado a terceira. Onde tem 5 vezes 5 é 5 vezes 3. E onde tem seno de 5, agora é seno de 3. Pronto, encontrou o resultado, vai pegar esse resultado e jogar para cá. E aí, cuidado, se você não tiver botado isso entre parênteses, pode confundir o sinal. Então, justamente, eu deixei aqui o parênteses, porque esse menos desse resultado com o menos lá da fórmula do teorema fundamental do cálculo vai fazer uma soma. A gente vai ficar com 46,9577 menos o menos 12,6089, ou seja, 46,9577 mais 12,6089, que o menos com menos vai se tornar uma adição. E aí esse resultado vai dar a área da nossa região, que é o que a gente estava querendo encontrar, 59,5666, só somar na calculadora, né? 46,9577 mais 12,6089. E a gente tem a nossa área da região em unidades de área, dependendo da unidade que o problema for utilizar, pode ser metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados e assim por diante. Então pronto, é isso. No cálculo direto da área de uma região, você vai pegar a função, a integral dentro do intervalo que ele está trabalhando, e dependendo do eixo, você vai saber com relação a qual variável você vai estar integrando. Aí cuidado quando for o eixo Y, porque tem que fazer as mudanças para o eixo Y. Depois eu faço algum problema com o eixo Y e algumas outras variações do cálculo de área que a gente pode ter de área entre curvas e assim por diante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários ou manda torpedo para mim, alguma dúvida que tiver, e vou colocando mais vídeos depois. Valeu!